Dando sequência ao nosso encontro Mulheres com Você aqui na Imagem da Cidade, sempre às quartas-feiras, das 8 às 9 horas da noite, e as reprises ao longo da semana. E a semana passando cada vez mais rápido, hein? Lá em março, a gente falava sobre imposto de renda, o início de tudo, e o prazo se estendendo até o final do mês de maio. E está quase chegando esse prazo final, por isso é importante também colocar esse assunto aqui em evidência na nossa programação com o meu convidado, o Ricardo Luiz Tomás, que é o presidente do Sescom Blumenau Vale Europeu. Ricardo Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço poder estar conversando um pouquinho num assunto tão relevante, né, nesse período aí, nessa jornada do imposto de renda aí, que iniciou já no dia 17 de março e vai até o dia 30 de maio. Pois é, até o dia 30 de maio, muitas pessoas ainda achando que tem bastante tempo, mas não é bem assim. O tempo está passando rápido e, como já mencionado, né, quando falávamos ali no início, a abertura da declaração parecia que tinha bastante tempo. E agora algumas semanas nos separam desse prazo final realmente da declaração de imposto de renda, e tem muita gente que ainda não prestou contas, não acertou as contas com o leão, né? Sim, a grande maioria ainda não prestou conta com o leão e passa muito rápido. Quando a gente vê, já acaba o mês de abril e já estamos aí no último mês de maio, né? Tem agora esse feriadão de Páscoa aí também, dá a sensação que passa mais rápido mesmo. É verdade. Aquelas perguntas básicas, mas que são importantes até para as pessoas terem a certeza se estão ou não fazendo parte desse grupo, o grupo que deve fazer a declaração do imposto de renda. Quem deve declarar o imposto de renda? Bem, é importante o contribuinte ter esse cuidado. Ano passado, mais de 2 milhões de contribuintes não fizeram a sua declaração, muito por desconhecimento, e hoje está dando problema no seu CPF, né? Então, qual é o contribuinte que é obrigado a declarar? Então, se ele se encaixar em uma dessas situações, ele é obrigado a declarar. Primeiro, a questão de renda. A renda tributável. A renda tributável é salário, aposentadoria, aluguel, se ele trabalha, por exemplo, com Uber, Airbnb. Então, esse contribuinte que teve renda individual ou somada as duas rendas, né, se ele tiver mais de uma renda, superior a 33.888. Então, o principal item que obriga esse contribuinte a declarar é a renda tributável. Aí depois tem outras obrigações, por exemplo, rendimento isento e não tributável. Ele ganhou uma herança, ele ganhou uma aplicação financeira, ganhou uma loteria acima de R$200 mil. Também obriga esse contribuinte a declarar. Não quer dizer que ele vai pagar imposto de renda, mas ele é obrigado a declarar. Se ele tem um contribuinte, ele compra e vende ações em bolsa de valores acima de R$40 mil, esse contribuinte também é obrigado a declarar. Se o contribuinte ele tem patrimônio acima de R$800 mil, então ele tem um imóvel, uma casa, um apartamento, um carro, somando dá acima de R$800 mil, obriga ele a declarar também. Se esse contribuinte comprou ou vendeu, né, um imóvel e teve o ganho de capital acima de usou um benefício fiscal, né, como redução, ou comprou um outro imóvel dentro de 180 dias, ele também é obrigado a declarar. Então, assim, tem uma série de obrigações ali que o contribuinte tem que ficar atento para não ter o seu CPF suspenso. Essa declaração sempre sendo pensada individualmente, ou ela é considerada um movimento da família, por exemplo, um casal, homem e mulher, uma declaração serve para a família toda, ou ela é individual para cada um, no caso, esse acerto de contas? Bem, aí é bem importante, o contribuinte ele é um caso individual, então ele tem que pensar no seguinte, eu vou fazer o meu caso, por exemplo, eu tenho minha esposa e tenho 2 filhos, e a minha declaração, eu uso a minha esposa como dependente porque ela não tem renda. Caso ela tenha uma renda, ou não boto ela como dependente, ou ela faz a declaração separado. Então o contribuinte tem que verificar se é vantajoso colocar em conjunto ou individual. Filhos, a mesma situação. Eu tenho um filho de 12 anos, esse filho tem as despesas com educação, despesa médica, ou até por ele ser dependente, então eu utilizo ele como meu dependente. Como ele não tem renda, né? E eu tenho uma filha que já tem 22 anos. Essa minha filha, ela também tem questão de educação, tem questão de despesa médica, mas ela tem renda, então não é vantajoso colocar. Então é um estudo aí que o contribuinte tem que fazer, tá? Se vale fazer da família, só que se eu levar dependentes eu tenho que trazer a renda dele também, ou não, né? Então é um estudo que tem que fazer individualizado. Pois é, e esse estudo, Ricardo, contar ou não com a presença de um contador, fazer por conta própria, buscar um serviço pela internet, quem sabe ali buscar alguns tutoriais, algumas informações, tem muitos os caminhos,
Mas qual seria, nesse momento, o mais recomendado, nesse momento, o que realmente traz mais certeza para evitar, como você mesmo falou, depois complicações, problemas, já que muitas pessoas acabam tendo, né, divergências com o seu CPF justamente porque ou erraram ou não fizeram a declaração na forma certa, no tempo também certo? Bem, a declaração de imposto de renda é algo sério. Então, eu sempre indico, né, procurar um contador, um profissional que ele estuda, é o dia a dia dele, né, ele está sempre atualizado. Então, a chance desse contribuinte ter algum problema com o seu CPF numa malha fiscal diminui bastante procurando um bom profissional. Mas, hoje, tem bastante situações que o contribuinte tem uma declaração mais simples, mais simplificada, só tem uma renda, não teve ganho de capital, não investe em bolsa de valores. Esse contribuinte consegue sim fazer sozinho. O ideal seria ele baixar essa pré-preenchida, que já tem essas informações, dar uma conferida e declarar. Tendo um pouquinho mais de situações, mais de uma renda, algumas situações específicas, super recomendo um profissional que está qualificado para dar tranquilidade para esse contribuinte. Uma vez já feita a declaração dentro desse ano que nós estamos aqui, né, vivendo 2025, entregou a declaração, mas de repente surgiu algum ponto a mais que precisaria ser colocado também. É possível retificar, é possível arrumar essa declaração já enviada para a Receita? Sim, é possível. O que é interessante nesse item é o contribuinte declarou, ele ia acompanhando dentro do portal ECAC a situação da entrega. Se foi processada, se está em fila de restituição, se acusa alguma pendência, porque se, por exemplo, acusa alguma pendência, o contribuinte retifica ela e volta a sua declaração novamente para a fila de restituição ou de processado. Caso o contribuinte ele não faça esse acompanhamento e tenha alguma pendência, isso vai para uma malha fiscal, pode gerar algum problema. O contribuinte, então, ele pode retificar quantas vezes ele quiser. Só que tem um detalhe, até 30 de maio ele retifica, às vezes está mais vantajoso a simplificada, ele declara na simplificada, na próxima retificação a completa mais vantajoso, ele vai na completa, mas depois do dia 30 de maio, por exemplo, a partir do dia 2, dia 3 de junho, ele vai ter que retificar, mas só na opção que ele declarou, ou a simplificada ou a completa, não pode mais mudar a opção da entrega. Em muitas situações, mês a mês também já vem descontado o imposto de renda na folha de pagamento desse trabalhador. Esse trabalhador, ele deve também agora nesse momento fazer declaração, prestar contas com a Receita, ou já está valendo aquele desconto mensal da sua folha de pagamento quando acontece? A declaração de imposto de renda, o imposto de renda é algo mensal. Então tem aquele contribuinte que ele tem o desconto da sua folha de pagamento mensalmente. Agora, se o rendimento dele for superior, por exemplo, a 33.888, obrigatoriamente ele tem que fazer a declaração de ajuste, que a gente diz agora, né? Então não é a declaração de ajuste anual. Então eu vou fazer essa declaração e vou chegar na seguinte situação: ou eu fui descontado imposto de renda a mais da minha folha todo mês, ou a menos. Então, se for a mais, tem a restituição do imposto de renda. Se for a menos, eu vou ter que pagar essa diferença. Em torno de 70% das declarações do contribuinte que só tem uma fonte de renda, que é descontado todo mês, dá a restituir. Então, esse contribuinte tem que ficar atento se tem imposto de renda retido, fazer sua declaração que vai ter imposto a restituir. Geralmente, quem tem imposto a pagar é aquele contribuinte que tem mais de uma fonte. Então, ele trabalha no emprego e é aposentado, junta as duas rendas, casos assim, né? A alíquota aumenta e esse vai ter que pagar uma diferença. Então, esse é o cuidado que o contribuinte tem que cuidar. Importante. Está difícil driblar a Receita, né? Muitas pessoas acham que vão conseguir ter aquele jeitinho de repente evitar, não prestar contas, não fazer declaração. Uma hora a conta chega, uma hora a pessoa vai se deparar que alguma coisa de errado já foi verificado e aí vai ter que voltar no tempo, inclusive com multas, pagar também os anos que deixou de fazer a declaração do imposto de renda, né? A Receita está cada vez mais com os processos de malhas mais afinados. Então essa malha era grande, agora está bem pequena. Então, assim, o contribuinte que tem rendimentos que são registrados, né, que trabalham registrado, os aposentados, quem tem aluguéis por imobiliárias, se eu adquiri um imóvel, vendi um imóvel, as minhas despesas médicas, tudo isso a Receita já tem. Então, ela está tudo lá nas informações, inclusive ela disponibiliza essas informações para você conferir se está tudo certo e poder fazer sua declaração. Então, hoje, não é um bom negócio o contribuinte não declarar, porque a Receita rapidamente deixa esse CPF em malha, né? Então, para pendente de regularização. Aí ele vai pedir um empréstimo, não consegue, ele é aposentado, daqui a pouquinho não recebe a aposentadoria. Então, esse ano, para melhorar a situação desse contribuinte, por exemplo, a IRB, então tem vários contribuintes que alugavam por esse aplicativo.
A Receita pediu para o IRB mandar todas as receitas que eles tiveram, né, com aluguéis desde 2020. Então, por que 2020? Os últimos 5 anos. E eles já mandaram um informe para esses clientes deles, olha, é importante você declarar esse rendimento de aluguel que você está recebendo aqui. Então é algo que a Receita até então não enxergava e já está enxergando nos últimos 5 anos. Então nós temos aqui na nossa região bastante aplicativos, né? Motoristas de aplicativo, idem. Então a Receita hoje ela tem todas essas informações. Então é importante esse contribuinte ficar atento, procurar um bom profissional, fazer sua declaração. Eu sei que imposto ninguém gosta de pagar, mas não tem jeito, é o que está escrito em lei, né? É verdade. E assim, é possível, por exemplo, nesse ano fazer declaração, mesmo sabendo que tem anos pendentes, ou eu tenho que regularizar os meus anos pendentes para poder fazer a declaração desse ano? Não, as declarações, é bem importante essa pergunta, porque assim, ó, eu sou obrigado, se eu encaixar em uma das obrigações, eu sou obrigado a declarar. É bom imaginar que 2 anos atrás eu não fiz. Então eu vou lá, regularizo, e esse ano eu preciso declarar? Não preciso. Então, ok. Ou ao contrário, né? Eu 2 anos eu não precisava, agora esse ano eu preciso, não declarei. Ano que vem preciso de novo, posso declarar? Pode. Então assim, ela é conforme o ano, tá? Mas se eu não regularizar, eu vou estar com meu CPF suspenso, então não tem jeito, tá? Daí tem que regularizar. No momento de acertar as contas com o Leão, e a gente acompanha também muitas campanhas, muitas ações que, por exemplo, falam que através do imposto de renda eu consigo ajudar instituições, consigo ajudar, no caso, grupos que trabalham com crianças, adolescentes, idosos. Tem uma forma também de contribuir através do meu imposto de renda. Em que situações isso se faz possível e como é que é a orientação também para quem quer, de repente, ajudar essas instituições? Bem, a questão de doações eu acho que é super importante, é uma oportunidade que o contribuinte tem de fazer o bem sem botar a mão no bolso. Então, o recurso que ele vai pagar, esse dinheiro vai lá para Brasília, ele pode destinar parte desse imposto e deixar na sua cidade onde ele mora, na sua comunidade, para entidades que trabalham com crianças, adolescentes, com idosos. Então, eles fazem um trabalho espetacular com poucos recursos, às vezes, né? E esses recursos fazem toda a diferença. Eu posso doar na pessoa física, né? Na pessoa jurídica já é outro processo, mas na física eu posso doar durante o ano e até 6%, seja para o idoso, seja para criança ou adolescente. Mas o mais tradicional é agora nesse período de imposto de renda. Eu posso fazer essa doação direto no imposto de renda. Então, o contribuinte só tem que ficar atento. A minha declaração, quando eu for preencher, o mais vantajoso for a completa, então eu vou pagar menos imposto na completa, ou vou ter mais imposto a restituir na completa, eu vou lá e faço doação direto na declaração, 3% para o idoso, 3% para a criança ou adolescente. O próprio sistema calcula o valor que você pode doar. Então é super fácil, alguns cliques ali já sai a guia, você paga. Importante que o contribuinte tem que pagar essa guia até 30 de maio para valer a doação. E as entidades aí usufruem ali, a gente tem alguns exemplos maravilhosos aqui na cidade, aqui, com entidades que utilizam esses recursos de forma brilhantes. Traz para nós, Ricardo, uma explicação melhor sobre o que é essa declaração completa. O que diferencia dessa declaração completa das outras declarações? Qual é a diferenciação de uma para outra? Bem, quando eu estou fazendo a declaração, o próprio sistema já vai me calculando qual que é a declaração melhor para ti, para aquele contribuinte. Se é a declaração completa ou a simplificada. A completa, eu vou poder usar todas as deduções legais. Então, que deduções são essas? Eu tenho uma dependente, minha esposa, meu filho, eu boto eles como dependentes, reduzo o imposto que eu vou pagar. Eu tenho despesas médicas, 100% dessas despesas médicas é dedutível, o meu e dos meus dependentes. Educação, pensão alimentícia, a previdência, né? Então, todas essas deduções são possíveis, são somadas e diminuem o meu imposto a pagar. Se for mais vantajoso nesse modelo, eu posso ainda doar para os 2 fundos, para a criança, adolescente e do idoso. O que é simplificado? O governo diz o seguinte, olha, sabe todas essas deduções que você tem direito? Abre mão delas todas e eu vou te dar 20% sobre a tua renda para deduzir. Limitado a R$ 16.500, 500 e pouco. Então, isso eu tenho que dar uma olhada nessa situação. O que é mais vantajoso para mim? Se eu tenho dependente, esse meu dependente tem despesa médica, tem educação, eu sou registrado, tenho coisa, então a completa vale a pena. Mas eu não tenho dependente, eu não tenho gasto com saúde, eu não tenho educação, gasto com educação, vale a pena o simplificado. Então o contribuinte tem que ficar atento, né, porque dá uma diferença grande nas duas. Tá? Geralmente a declaração simplificada, para quem tem uma única renda e não tem dependentes e não tem despesa médica, é vantagem simplificada.
quem vale a pena completa, quem tem dependentes com essas despesas. E para o contador, tem diferença também? A simplificada para a completa, para os profissionais que estão também acompanhando os seus clientes sobre, nesse momento de fazer a declaração do imposto de renda? Tem uma diferença porque se eu opto pela simplificada, eu não preciso lançar, entre aspas, ali as despesas médicas, as dependentes, etc. Né? Mas eu, particularmente, eu faço a minha declaração toda completa, lanço todas as despesas para o cliente, esse contribuinte, ver qual que é mais vantajoso. Porque aí é só selecionar a simplificada ou a completa. Então não dá diferença no meu caso. Mas alguns contribuintes eu sei que optam às vezes pela simplificada para facilidade, né, de preenchimento da declaração. Ricardo, o movimento Declare Certo, essa movimentação dos contadores aqui da nossa cidade e região, através do SESCOM também, que fez um dia também de grande envolvimento com a comunidade e ao mesmo tempo nessa reta final também chamando ainda mais atenção para de fato declarar certo, né? Sim, o SESCOM Blumenau tradicionalmente ele faz um programa, né, que é o Declare Certo, e é onde a gente incentiva primeiramente as doações para os fundos, a gente acha importante. Inclusive quando nós assumimos a gestão do SESCOM em 2022, Blumenau arrecadava em torno de 320 mil ano, né, direta na declaração. No ano passado a gente já passou de 1.300.000. Então assim, é um movimento que a gente está vendo resultados. Claro que não é só fruto da uma entidade, é feito quando a classe adotou a ideia, né? E então todo ano a gente faz esse programa que é o Declare Certo e a gente faz um dia D. O que é esse dia D? O dia D, isso é a nível nacional, onde a gente tira dúvidas do contribuinte. Esse ano a gente teve a gratificação de ser a entidade que fez a nível nacional o maior movimento. Nós participamos de 10 eventos simultâneos. Então imagina tirar contadores na época do imposto de renda para atender voluntariamente, de graça. Então a gente teve na cidade nos 3 shoppings e nas mais 6 regionais nossas. Então foi do dia 10, né, de abril. Foi um evento bem interessante, a gente atendeu centenas aí de pessoas tirando dúvida de forma gratuita. E aí a gente está nesse processo ainda agora de incentivação para essas doações aí. Então, mais uma vez colocando, 30 de maio é o último dia para declarar dentro da possibilidade realmente de estar em dia com a Receita e dali para frente também poder acompanhar, porque quem tem imposto a receber, também dali para frente já vai ter mês a mês também, em algum grupo vai se encaixar essa pessoa que está declarando imposto de renda, né? A questão o contribuinte, fica uma dica ali, né? O contribuinte, quanto mais cedo ele declarar, primeiro que ele fica tranquilo, sai um peso das costas do contribuinte. Segundo, se ele tiver imposto a restituir, ele recebe mais cedo. Então, a primeira restituição, né, a data da restituição é 30 de maio. Vai coincidir com o último dia de entrega. Então, esse contribuinte, a Receita precisa processar essa declaração. Então, se o contribuinte entregar até dia 9 de maio, tem uma chance de ele estar no primeiro lote. Claro que tem algumas prioridades. O idoso acima de 80 anos, depois o idoso de 60 a 80 anos, quem tem doenças graves, né? O professor também, né? Quem é professor tem a coisa, quem declara através da restituição do PIX, né? Então, também é interessante. Então, quanto mais cedo eu declarar, mais cedo vem a restituição. Então, é bem importante isso. E o pagamento dá para pagar até em 8 parcelas, né? Começa, então, em maio, vai até dezembro. Então, o contribuinte tem que ficar atento também nessa questão do parcelamento. Tá certo. Alguma coisa mais que você gostaria de colocar aqui para nossa audiência? Fica à vontade. Não, só agradecer ao espaço, a oportunidade, reforçar o convite do contribuinte, né? Na hora de fazer a sua declaração de imposto de renda, verifique se a sua declaração é do modo completo. Sendo do modo completo, faça a doação, não custa nada e faz um bem danado para a nossa cidade. Com certeza faz a diferença na vida de muitas pessoas, a gente sabe muito bem disso. Obrigada, tá, Ricardo, por estar conosco. A gente sabe dessa corrida de vocês, mas tendo esse tempinho aqui, multiplicou em muito também essa informação para quem nos acompanha. Obrigada. Nada. Intervalo comercial e na sequência tem muito mais. Rapidinho eu volto já. Vamos falar sobre prevenção, cuidado e saúde e entender, né, esse ano de 2025, quando o assunto envolve a dengue aqui em Blumenau. Eu volto já.